Bruna Subtits, nossa convidada já no estúdio. Já no estúdio, com um farto material, assim, uma Muita biblioteca coisa aqui. sobre A gente Porto tá Alegre. enlouquecido aqui, né, Bruna? Assim, isso porque você não foi na casa da Silvia, ela me deu essa oportunidade, me convidou uma vez, isso aqui em larga escala. A gente está aqui com a Silvia Marcuso, que é jornalista, acompanha a temática ambiental, como você diz, desde o século passado. Você cobriu a Rio 92, né, Silvia? Não, a Rio 92 eu era estagiária do telejornalismo da TVE e eu me formei em janeiro de 93, então naquela época o estagiário não ia assim, né? Mas já tinha um gosto, né? A Silvia que integra a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental e também de Comunicação Construtiva e tem muito do que é o histórico da parte dessa catalogação, não sei se a palavra nem deve existir, da parte ambiental aqui de Porto Alegre. Nos trouxe aqui o diagnóstico ambiental de Porto Alegre, vários mapas sobre o solo, o tipo de solo, a drenagem, a geologia, a vegetação e ocupação aqui da cidade. Silvia, a gente quer conversar contigo muito pelo trabalho que você tem feito de cobertura sobre políticas ambientais aqui no nosso estado. Acompanho e sempre passo para os colegas os teus textos que fazem essa análise do que o governo, especialmente aqui governo Leite, eu sei que você tem escrito e lido muito a respeito, tem feito e cumprido dos seus planos e metas para a parte ambiental, da gestão climática, também do que a gente viu do ano passado para cá, que deveria ter acontecido e não aconteceu. Mas mais que isso, né? Você tem referências da cidade, da nossa região aqui metropolitana e do que poderia estar sendo tratado e feito pelos governos com os saberes locais. Então, primeiro, bom dia, né? Já te coloquei na conversa sem dizer bom dia e muito obrigado por estar aqui conosco na Band News. Bom dia, ouvintes. Bom dia para todos. Dia. Também agradeço o convite. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu tive o privilégio de conviver com pessoas como Augusto Carneiro, que foi o cara que convidou o José Lutzenberger para fundar a Gapan, e ele tinha um acervo muito grande e me visitava na época que eu era repórter do Correio do Povo e me levava muitos materiais. Então, eu aprendi muito com o Carneiro, aprendi muito com a Magda Renner, aprendi muito com os ambientalistas que fizeram muita coisa pela cidade e que, de certa forma, a gente, o século passado, se tinha um envolvimento muito maior da administração municipal e também estadual com as questões ambientais no longo prazo, né? Pensando assim eventos, pensando formas de conscientizar as pessoas com relação a uma série de questões que agora a gente está vendo que a falta que faz uma política que se preocupe no longo prazo, né? Então, assim, eu tenho um acervo razoável, enfim, né? Como eu disse, eu sou discípula do Carneiro, então eu ainda tenho pastas suspensas com recortes de jornal, com uma série de coisas que mostram, assim, o quanto Porto Alegre tem uma série de particularidades e quanto é muito importante que a gente conheça onde a gente mora, a região que a gente mora, porque ela é muito rica, ela é muito diversificada e eu acho que tudo isso que está acontecendo deve servir para isso, para a gente aprender e conhecer a nossa cidade, porque ela é bem diferente de muitas outras capitais, né? Nós temos um delta aqui maravilhoso que não poderia ter sido ocupado do jeito que ocupou. Que é o delta do Jacuí, onde ficam as ilhas, né? O bairro arquipélago aqui de Porto Alegre, que sempre sofre quando chove, né? E vai sofrer sempre e cada vez mais. Então, sabe o que é? É que muitas vezes a questão ambiental, ela não dá voto, ela vai de encontro, ela chega e diz assim, não dá para te ocupar. Como assim não dá para ocupar? É muito mais fácil para um governante que dá mais voto, ele aceitar que se ocupe determinada área, né? Que é muito mais difícil de remover. Ao mesmo tempo, isso requer ter funcionários, servidores da prefeitura concursados, né? Não requer ter um corpo técnico que consiga lidar com isso e que seja uma política de Estado, não de uma administração. Sim, e até a gente estava olhando aqui no intervalo, tá nas mãos do Gufo, se ele conseguir mostrar um mapa da drenagem aqui de Porto Alegre, um trabalho que a Silvia fez de um levantamento a pedido da prefeitura ali na... Vai ter que ir lá fora, Gufo. Para mostrar esse mapa. E o Foi mais para cá, mais para a esquerda. Aí o direção de imagem. Mais para a esquerda.
Aí. Aí. Um pouquinho mais, para o microfone estar na frente. Aí. Agora sim. É um mapa da drenagem, mostra onde estão os arroios da cidade, qual é o destino, né? Por onde eles correm e em qual sentido. E isso mostra onde poderia ou não ter sido ocupado aqui na cidade, né, Silvia? E conta um pouquinho para a gente a elaboração desse material, se quiser mostrar aqui na câmera também alguma coisa, que foi feito a partir dos saberes locais. Você nos contava, você buscou dentro da URGS o levantamento que era feito pelas equipes de pesquisa, pelos grupos de pesquisa, para orientar quais são as características da nossa cidade e, a partir disso, talvez elaborar um planejamento de ocupação do solo, de desenvolvimento urbano. Esse material, o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, um pouquinho mais para a direita. Aqui, aí. Né? Ele foi feito depois do Atlas, né? O Atlas, ele é um material belíssimo que foi organizado pelo Rualdo Menegar, da URGS, que vale muito a pena se conhecer. E então, na administração do Beto Meche, na SMAN, ele então me chamou porque todos esses estudos estavam em departamentos separados na URGS. E porque a prefeitura tinha pago para a URGS fazer esse levantamento. Então, eu materializei, digamos assim, né, conversando com um professor e outro, né, organizado pelo professor Razenac, e também muitos mapas, né, com o Eliseu Weber. E assim, foi um trabalho muito interessante, porque ele dá a radiografia da cidade, da drenagem, dos solos, da geologia e também da vegetação e da ocupação. Só que isso precisaria ser atualizado e nunca mais foi. Então, o que significa? Isso aqui, todo mundo que quisesse fazer alguma obra em Porto Alegre deveria consultar. Na época, eu me lembro que a gente distribuiu para todos os vereadores, tudo mais. Só que, infelizmente, nos últimos tempos, a nossa cidade tem sido ocupada ao sabor do mercado. E não ao que a natureza nossa deveria... não ao que a natureza recomenda, né? Os cuidados, porque... Isso eu acho que está todo mundo agora espero, né? Espero muito que as pessoas vejam que a natureza que manda no pedaço. Sim, né? Sim, porque isso acaba também prejudicando esse próprio mercado que vai lá e ocupa uma área que não é adequada para o seu uso, acaba sendo prejudicado ou prejudicando em escala quem está mais afastado nas periferias, que é o que a gente tem visto principalmente agora, né? O que segue o inundado desde o início do mês é as regiões norte ali da cidade, principalmente se for pegar as faixas de mais baixa renda. Não, e também a Fazenda Dourado mesmo, que é uma área de banhado do extremo sul. Ali está mais do que comprovado que não pode ser ocupado e a prefeitura insistindo, entende? E insistindo para que aquilo seja loteado. Então, assim, hoje o meu maior inquietação é quem é que peita a prefeitura para impedir que determinadas coisas aconteçam. O movimento ambientalista faz o que consegue, enfim, mas eu acho que, espero que tudo isso que a gente está passando sirva para mobilizar mais as pessoas pela sua cidadania, para que elas participem mais, para que elas tenham noção da importância delas interferirem, cobrarem os seus candidatos, porque isso é uma coisa que a gente não pode achar que é política. Isso é uma questão de bem comum da sociedade, para a gente viver, porque todos saem prejudicados com esse caos que se transformou Porto Alegre. Perfeito. Eu vou chamar os colegas, porque se deixar, eles sabem que eu monopolizo a entrevista. O assunto é, assim, a gente vai ter que chamar a Silvia aqui em outros programas, né, Bruna? Sim, eu acho que a gente vai criar um espaço aqui para a Silvia. Primeiro, obrigado por ter vindo aqui atender a Band News. Acho o teu trabalho espetacular e muito importante nessa hora, né, que a gente precisa ter nortes, porque não tem como a gente não olhar para a execução do que é o imediato. O governo, todos os governos, todas as esferas precisam responder ao imediato, mas a gente também precisa do longo prazo, a visão de longo prazo. E sem conversar com esses estudos, sem conversar com quem se dedicou a vida a entender não só a geografia, a hidrografia, toda a questão climática e também o pensar isso, a gente não vai conseguir trazer soluções, porque, Silvia, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não vai aguentar um segundo tranco desses. E isso virá em breve. Se a gente não pensar como a gente vai mitigar essas ações, como a gente vai ter políticas públicas de curto prazo para que elas tenham respostas imediatas para todo esse sistema, essas necessidades, o Rio Grande do Sul não vai aguentar. E a gente não vê isso, né? Porque todos os governantes muito preocupados com o agora,
resolver a vida das pessoas, salvar vidas, trazer dinheiro para reestruturar hospital, estrada, etc., que isso é super necessário. Mas a gente não vê uma movimentação do poder público de pensar, não, gente, agora já, imediatamente, eu preciso pensar o futuro logo, agora já. Na tua visão, na tua perspectiva, no teu conhecimento, como é que a gente starta esse processo? Quem que a gente chama para a mesa? Quem que a gente coloca para conversar, não só da parte das universidades, mas da parte da sociedade civil? Quem que a gente traz para essa conversa para que isso já seja feito, né? Primeiro que eu acho que a gente tem muita inteligência pensante, tem muitos dados, tem muitas pessoas capazes, só que elas não são chamadas. Até porque eu acho que está faltando uma coordenação geral, tanto do Estado quanto da Prefeitura, de chamar as pessoas certas e de ouvir. Pelo menos eu tenho escrito no Sler, na plataforma que eu escrevo toda semana, o quanto tem de manifestações, de cartas, de manifestos, de recomendações, de técnicos. Por exemplo, eu tive acesso a um documento muito denso que o IPH fez, vários técnicos assinaram, entregou em setembro do ano passado para o governo do Estado, e que não foi feito nada. Nós temos um zonamento ecológico econômico que foi pago, que demorou 4 anos consultando um monte de pessoas da comunidade, etc., e que está engavetado. Nós temos, assim, uma série de coisas, por exemplo, o nosso cadastro ambiental rural, nós estamos super atrasados, não está sendo atualizado. Então, assim, a gente tem uma série de instrumentos que são previstos por lei e que não estão sendo colocados em prática. E ninguém cobra. Tu vai numa entrevista, tu pergunta... Aí que vem a minha pergunta, vem nessa direção. Tu pergunta, né? Tu vai lá e pergunta pro governador numa coletiva isso e aquilo, e ele faz o que ele fez no Roda Viva. Ele vai conversando, mas ele não te responde. E ainda consegue dizer que assim, não, você que não está bem informado. Poxa, não é nem postura de um político, acho que falar isso, ou precisava a Sílvia lá para contrapor na hora. Pois é. Mas a questão é que eu acho que a gente tem... Eu acho que esse caos que a gente está vivendo, ele serve para muitas coisas. Eu acho que a gente tem que... Primeiro, assim, eu tenho uma frase que é o seguinte, o ego é um problema ambiental sério, sabe? Eu acho que todo mundo vai ter que baixar, sim, e ter uma coordenação. Essa que é a questão. Quem vai coordenar isso no sentido de fazer todo mundo baixar? Porque e vem cá, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque nós temos a questão ambiental, essa questão climática, ela é a ponta do iceberg de um monte de coisas mal resolvidas, que envolve o social, que envolve a desigualdade, que envolve questões econômicas, e que numa crise como essa, ela... estoura em todos os lados, nós estamos sentindo em tudo, desde não conseguir Uber para sair até agora mesmo, aqui eu vim na Ipiranga, botaram fogo, estava uma fumaceira horrível, o pessoal botando fogo em fios, né, e embaixo ali da ponte, ali na Ramiro. Então, a gente sabe que o problema de pessoas em situação de rua é uma coisa seríssima na cidade, enfim, a gente eclodiu tudo ao mesmo tempo. Então, é preciso ter uma visão sistêmica da cidade. E, infelizmente, o que a gente está vendo, põe lixo na rua, tira o lixo da rua, vai não sei o que... É uma descoordenação que, assim, eu não vi, por exemplo, pessoas de outros setores, né, do município envolvidas nisso. Porque muitas vezes o pessoal está participando só prevendo a próxima eleição, né? Como é que consegue ficar ainda no poder. Então, isso tudo está mexendo, né? E o que eu fico mais horrorizada ainda é a história de que ainda chegam cestas básicas e tem pessoas de determinados blocos políticos que elas querem entregar as cestas para que elas se mantenham bem na fita, né? Perante um determinado público. Como se fossem elas que tivessem conseguido. Os vereadores têm feito isso. Já há denúncias de vereadores indo a centros de doação e eles fazendo bem isso que a Sílvia disse. Pega e eles entregam, assim, como se não fosse uma doação da sociedade. Então, assim, a gente está numa crise ética, uma crise, assim, que em todos os níveis. E, ao mesmo tempo, que referências a gente tem? Quem que a gente pode dizer, pá? Então, sábado eu fui num encontro que teve na Livraria Paralelo 30, com a professora Márcia Barbosa, que ela está o quê? Ela está juntando pessoas da sociedade, enfim, de várias áreas, para montar uma rede de emergência climática ambiental. Por quê?
Porque hoje se sabe muitas coisas, só que está tudo sempre naquela redoma da universidade ou está em pesquisas e a sociedade está precisando mais do que nunca. Só que, pelo que eu sei, ela também tentou um contato com o governo do estado e parece que também não teve um retorno. Pois então, vamos falar disso, Silvia. O governo do estado e a prefeitura aqui em Porto Alegre fizeram o mesmo movimento, buscar consultoria internacional para orientar um plano de retomada de construções, de obras e da economia aqui na nossa região, ignorando ou deixando de lado os saberes locais, né? O prefeito Sebastião Mello, inclusive, nas coletivas diz, não, eu vou procurar o professor Carlos Tucci, eu vou procurar o IPH da URGS, mas, poxa, eles estão aí à disposição, como você disse, o próprio IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, buscou o governo do estado para apresentar um encaminhamento, é o IPH que fez todo esse mapeamento indicando onde é que poderia chegar a água de acordo com o nível do Guaíba aqui na cidade de Porto Alegre. Então, assim, eles já estão atuantes, já estão ofertando o seu material e mesmo assim os governos buscam esse saber de fora como se fosse algo melhor, ignorando o local, que é isso que você está falando da professora Márcia, né? Mas não só isso, a questão de... A gente tem instâncias de participação constituídas, como os comitês de bacia hidrográfica, que foram completamente ignorados desde o ano passado, desde muito tempo. Os comitês estão há 9 anos sem receber um recurso, e os comitês conhecem a realidade. Né? Tá na legislação de recursos hídricos, enfim, na legislação aqui, até trouxe para mostrar também que eu também ajudei na elaboração desse material na época que estava na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Assim como o código, que demorou 10 anos em tramitação na Assembleia. Então, assim, é por lei, deveria se respeitar essas instâncias. Os Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente tem GTs, tem representantes da sociedade civil e que não são ouvidos. Né? O próprio Taquariantas, né? tinha plano de bacia, vários outros, tem estudos prontos, etc. E se ignora isso num momento desse. Eu acho que é uma crise também grande da participação da sociedade civil organizada. Porque Silvia, isso é um problemão, né? Num desses teus textos no SLER, tu fala sobre a agenda para a reconstrução do governo do estado e que, mesmo com isso, mesmo o governo se colocando abertamente dizendo estou do lado da ciência, não se dá atenção a isso. Pode, por favor, explicar para os nossos ouvintes o que se trata e de onde é que vem essa tua crítica em relação à ação do governo do estado a esse plano? Olha, eu acho que o governador, ele é muito bom no dar entrevistas, no falar, no dizer o que as pessoas querem ouvir. No entanto, ele não responde. Eu não acho que ele ouça a ciência. Muito pelo contrário, o que eu sei é que da maior parte dos servidores que eu consigo conversar, porque isso é outro problema também, eu não sei se o ouvinte sabe, mas hoje, para te obter uma resposta do governo do estado, tu tem que aguardar uma nota da assessoria de imprensa, tu não consegue mais conversar com os técnicos diretamente. Então, eu tenho conseguido conversar com pessoas ligadas à Associação dos Servidores, porque, inclusive, os servidores fizeram um documento, por exemplo, as divisões dentro da secretaria, atestando, falando contra, por exemplo, a aprovação dessas barragens em áreas de APP, em áreas de preservação permanente. Vocês imaginam se as pessoas todas resolvem, né, fazer o seu açude ali, o particular, a sua barragem, né, sem um acompanhamento técnico e estoura uma taipa dessas. Aí. Porque vocês não têm funcionário para fiscalizar. Sim. Quem é que vai cuidar disso? Sim. Eu acho que os servidores, os funcionários também da prefeitura, eu acho que o SIMPA, o CEMAP, enfim, eu acho que eles erram enquanto eles ficam batendo na história de melhorar os salários deles. Eles têm que mostrar para a sociedade o que significa não termos um Estado que precisa de servidores públicos. A gente precisa ter precisa ter gente combatendo a dengue, precisa ter gente fiscalizando. Gente de carreira lá com a segurança de poder trabalhar independente de quem esteja no governo, né? E, ao mesmo tempo, nos últimos anos, os últimos governos desmontaram tudo, desmontaram a Metroplan, desmontaram, extinguiram a Fundação Zoobotânica. Assim, a gente teve governo que odiou o meio ambiente, que quis destruir tudo. Isso é um problemão a longo prazo. E isso que você traz, Silvia, é muito importante, né? Porque pegando essa questão aprovada agora
no início de março e sancionada pelo Leite poucos dias antes do início dessa catástrofe toda que estamos vivendo aqui, que foi em abril, no início de abril, que ele sancionou a lei que permite que propriedades construam as suas próprias barragens particulares, né, ou açudes para reter água para utilizar em épocas de seca. A gente até trouxe aqui, agora me foge o nome, mas um representante da bacia do Rio dos Sinos, ou do Rio Gravataí, o Sérgio. E isso que você fala é importante, né? Porque, assim, o Estado ele tem essa lógica do autolicenciamento, o município também, então não precisa mais alguém ir lá e atestar que está liberado para funcionar. O próprio empreendedor vai lá e diz, não, eu estou atendendo as regras e vai funcionar. E se não estiver atendendo, se falhou alguma parte técnica disso e a barragem rompe, como você disse, prejudica todo o entorno daquela propriedade, daquela construção. Mas se não tiver servidor para isso, não vai ter como acompanhar e fiscalizar, mas mais que isso, o que os governos estão dizendo agora, tanto o Estado quanto o município, aqui em Porto Alegre que eu acompanho, mas imagino que os outros também, não vamos dificultar, chega de burocracia, vamos fazer acontecer, não é um momento de cuidar, digamos, impor essas normas. Gente, a gente está sofrendo um problema ambiental, se a gente não olha para isso, a gente cria outro problema ambiental. E aí, assim, e aí vem a questão da importância do licenciamento. Infelizmente, muitos integrantes da mídia, veículos de comunicação, pressionam para o licenciamento ser ágil e rápido. Só que a natureza, ela tem um tempo de funcionamento, né? Ela tem um tempo para mostrar o comportamento da água, da fauna, da flora, enfim, que não é o tempo do mercado. Então, assim, quer fazer uma grande hidrelétrica, quer fazer alguma interferência grande, tu precisa pesquisar o impacto daquilo. E acho que essa catástrofe que a gente está passando, ela justamente mostra o quanto a gente tem que deixar de ser egoísta. Egoísta no sentido de não dá para ficar pensando só em si, porque quando a gente pensa só em si, que nem um vizinho que vai lá e põe o seu lixo na rua, vai prejudicar todo mundo. Eu acho que a gente precisa ter lições de cidadania, de coletividade, porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo nas mesmas águas do Guaíba. E agora a gente está sentindo isso no seu próprio condomínio. Quando a gente precisa resolver problemas coletivos, e daí tem pessoas que reclamam, porque não volta nunca a água, porque não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo, não sabe do processo que está por trás, que está se fazendo para que vá a CE lá restabelecer a luz, para que vá o técnico lá verificar a estação, a bomba. Enfim, por isso que eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para entender como funciona uma cidade. Como funciona, eu acho que a gente tem que ter, assim, eu tô afim, junto com umas amigas, a gente quer, assim, levar para visitar uma estação de bombeamento, visitar, né, como a gente já vinha fazendo no Põe Quieta, de conhecer melhor a realidade dos catadores, de conhecer melhor a realidade, né, por que nós temos que ter unidades de conservação. O Lami, uma reserva biológica municipal, foi totalmente alagada e, pelo que eu fiquei sabendo, não tem nenhum funcionário lá. O nosso sistema municipal de unidades de conservação está jogado às traças. Então, quer dizer, tem muita coisa que está acontecendo, só que nem veículos, nem a comunidade tem noção da importância dessas áreas que estão totalmente alijadas, que estão totalmente jogadas, né? E aí, o que a gente vê, né? A gente se encontrou aqui nesse evento, num evento que foi aqui nesse prédio mesmo. Do plano diretor? Do plano diretor, um grande evento com 3 dias. A gente veio, participou. Sabe mais plano diretor que Bruna Subtits? Aqui que nos encontramos, né? Só que ela é uma forte concorrente. Não, então assim, o que é? A gente vem, mas tem uma série de debates, mas parece que é tudo um teatro. Sim. Parece que nada daquilo que a gente coloca, política, que participa, tá rolando uma pesquisa pelo WhatsApp ali. Não, fale o que é importante. 3 itens, né? Não sei se vocês viram, do plano de ação climática. Tudo é importante ali. Então, quer dizer, a SMAN hoje, que não é nem mais SMAN, né? Seria a Secretaria do Meio Ambiente. Tem, no máximo, 5 biólogos. Sim. Quer dizer, a gente já teve... A história de ter desmantelado a SMAN foi um grande problema. Então, eu acho, assim, que boa parte da desgraça que a gente está vivendo foi agravada pelo governo Marquesan, que destruiu a SMAN, que extinguiu com o DEP. Essa era a minha outra pergunta, se eu aproveitar esse teu embalo para encerrar também aqui da minha parte.
por exemplo, né, a gente critica quando no governo Bolsonaro foi desfeito o Ministério da Cultura, ele se transformou numa secretaria junto com o Ministério do Turismo, ou seja, se botou a cultura lá no final da fila, né? E as pessoas não se dão conta o quanto isso, esse mecanismo de política pública, ele termina afetando toda a cadeia de trabalho, de transferência de renda, de geração de emprego, porque acham que ao ter menos atenção dentro do viés público, tanto quando se vai verba, ou se vai políticas, ou se vai qualquer tipo de situação para aquela área, quando ela vai para um guarda-chuva menor, ela termina naturalmente indo para uma zona de sombra. Ao se desfazer o DEP e colocar ele junto com o DEMAI e entender que não, agora vai se trabalhar junto, não é esse mesmo tipo de mecânica de achar que em algum momento aquilo ali vai ter uma importância, mas não vai ter mais, porque a linha da política pública ela vai terminar sendo tão filtrada que aquela cadeia ali daquela área ela vai ser prejudicada inevitavelmente. Então eu queria saber essa tua opinião sobre se não seria importantíssimo a gente voltar a ter o DEP, voltar a ter políticas não só de drenagem, mas também de esgoto pluvial, de conectar os prédios ao esgoto pluvial, que é uma coisa que já existe ali a estrutura, mas não se faz, não há uma política pública de obrigar ali os moradores a fazerem. Queria saber a tua opinião sobre isso. Não, eu acho que é urgente voltar a ter um departamento de esgotos pluviais. Inclusive, anos atrás, quando eu era síndica, tinha até um processo dentro do DEP da história de que o meu prédio não estava fazendo corretamente. Eu, enquanto síndica, na época, regularizei, foi uma técnica lá, me mostrar e verificar. Então, precisa ter isso. Precisa ter, a sociedade tem que encarar que se tem uma fiscalização, se tem alguém olhando pela cidade, tem alguém olhando pelo coletivo. Inclusive, a Associação dos Técnicos da Prefeitura, a ASTEC, também recomendou isso. Também recomendou que tem que ter. Só que o que aconteceu? E os engenheiros reunidos semana passada no CENT também. Então, assim, só que além de exterminar com o DEP, os técnicos do DEMAI, aqueles que tinham a massa, que sabiam, né, como funcionava, estão se aposentando. Eu colaborei uns 5, 6 anos para essa revista aqui, que é a revista Ecos do DEMAI, tá? Na década de 90, tá? E que se explicava, que se dialogava uma série de coisas com relação à drenagem, com relação à questão da cidade, né? Aqui, tu vê uma matéria de dezembro de 97, meio ambiente, muita discussão e pouca ação, modelo, uma matéria que eu mesma fiz. Então, tinha-se instâncias de que tu botava a sociedade a par do que estava sendo feito. E aí vem um outro problema da nossa área, que infelizmente nunca se precisou tanto de comunicação eficiente, tanto de uma imprensa eficiente, tanto de assessorias de imprensa eficientes, e nunca foi tão pausterizado e tão superficial as coisas. Eu digo isso sim porque, olha, dá para contar as assessorias boas que a gente tem hoje, que te consegue te responder e te dá um retorno com qualidade. Então, assim, por outro lado, a gente está nessa coisa, né, de que hoje todo mundo se acha jornalista, influencer, comunicador, e aí tu vê as pessoas, os influencers lá, né, tendo muito mais... sabendo usar a linguagem, né, usar a câmera, dando um recado que muitas vezes não é verdadeiro, porque a imprensa não está sendo valorizada. Sim. Silvia, a gente já está meio sobre o horário, mas eu não quero deixar de pedir para tu detalhar esse mapa. Até vou botar ele aqui na tela cheia para tu ir nos dizendo. Essa área aqui, ó, talvez não dê para mostrar, porque eu tô muito perto. Eu mostro ele aqui e você fala. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, vou deixar aqui, eu vou pegar a câmera e vou mostrar aqui o mapa. Quem está na live no YouTube está vendo o mapa de drenagem aqui de Porto Alegre. Isso. Aqui na legenda diz que as áreas mais roxas é onde há menos escoamento superficial, é isso? Explica pra gente o que isso significa exatamente. Onde está roxo, escoa
Não tem arroio para onde correr essa água? É que esse mapa, primeiro assim, não fui eu que fiz, tá? Esse mapa foi feito lá, eu acho que foi até pelo pessoal do IPH, tem que olhar os créditos aqui, que eu nem me lembro, tá? Mas é o seguinte, foi feita uma legenda, né? E mostrando áreas mais permeáveis da cidade e áreas menos permeáveis. Toda essa área que alagou, Humaitá e tudo mais, tudo é uma área que foi industrializada e foi densamente ocupada há muito tempo. E ela também é uma área de várzea, é uma área de planície. E aí é uma área que as bombas tinham que estar funcionando muito bem, entende? Que nem o Menino Deus, onde eu moro, que também não funcionou. Então, assim, a gente precisa entender a geografia, né? A dinâmica das águas da nossa cidade, porque muitos arroios também foram tapados, né? Foram canalizados, né? E aí, o que acontece? Se tu tem um arroio, por exemplo, arroio Cavalhado, arroio Capivara, eles estão sendo super assoreados. Quem é que faz essa limpeza? Como é que é feito o trabalho de educação para a comunidade para não se colocar lixo? Bom. Então, assim, aqui eu trago um material que eu também participei, organizei para o Arroio Feijó, quando tinha um trabalho integrado da Prefeitura de Alvorada, Viamão e Porto Alegre, e que a gente fez um trabalho com as escolas dessa região, explicando com as escolas, com as comunidades, porque o Arroio Feijó, historicamente, ele vem trazendo muitos problemas. Então, a questão é que tu precisa ter um plano de comunicação, um plano de educação conjugada. E isso, eu pergunto, quem é que faz educação ambiental hoje na ESMAN? Ou qual é o órgão que trabalha com o meio ambiente, com educação ambiental em Porto Alegre? E isso que você falou, né, integrado, porque o meio ambiente ele não vê limite, divisa a fronteira. A gente tem o que impacta Porto Alegre, impacta Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí. Silvia, eu tenho a ingrata missão no momento de encerrar a nossa entrevista, porque a gente tem blocos aí a cumprir. A gente falaria horas aqui, né, Bruna? Não, eu gostei da ideia de trazer a Silvia mais. A gente vai combinar com ela, vamos ver da disponibilidade, porque a gente tem cada material que ela trouxe aqui, esse material os mapas, essa cartilha de educação ambiental voltada para crianças também, mas que não seja só crianças, né? Os adultos que não tiveram esse estudo, eles precisam também passar por esse letramento ambiental e urbano aqui de Porto Alegre. Então, certamente a gente te trará novamente. Silvia, muito obrigada pelo teu tempo e disponibilidade de vir conversar conosco aqui na Band News. Obrigada. Pode fazer o seu encerramento, né? Não, agradeço o convite, é isso. Você, ouvinte, procure entender melhor como é que funciona a cidade. Dá também a tua arroba para o pessoal te seguir e acompanhar o teu trabalho. Eventualmente eu faço lives, eu comento, eu sou uma jornalista independente, eu sou freelancer, eu escrevo para agência pública, escrevo para o Extra Classe, escrevo para o ECO e também estou fazendo mestrado aqui na PUC em comunicação, porque desde do ano passado, quando eu comecei a cobrir os desastres, que eu fiquei muito chocada com a falta de preparo, eu estou justamente começando a estudar como é que se dá, o que se tem no mundo e, ao mesmo tempo, como que deve ser a comunicação em caso de desastres. Então, tem muita coisa já feita e a gente tem que aproveitar o que já foi feito para não ter que reinventar a roda. Boa. Obrigada, viu? Obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Silvia.